Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre relatórios. Eu acredito que os relatórios são a alma dessa planilha, né? Porque você está gerando informações, colocando dados com a intenção de ver alguma explicação, alguma informação sobre todos esses movimentos, né? Então acho que é uma parte bem importante aí para a gente explorar. Bom, tem aqui a seção específica para relatórios, mas eu vou falar sobre essa parte aqui do resumo, que traz relatórios que não vão estar aqui. Muitas das informações não vão estar aqui, então é uma parte que acrescenta nas informações. Quando você clica no botão, então ele abre essa janela e aqui tem um resumo financeiro com várias medidas. Então, medidas como o saldo total das carteiras, disponibilidade de saque imediato, médias de entradas, de saídas, de saldos, potencial de acúmulo sobre o que entra. Então, por exemplo, soma dos saldos dividida pela soma das entradas. Então, é tudo que eu recebo, o quanto que fica para mim. Aqui no caso está mostrando que eu fico com 71%. Então, puxa, seria um número maravilhoso, né, se fosse verdade. Então, tem todas essas medidas. Se você tiver alguma dúvida, deixa o mouse em cima desses ícones aqui ao lado. E aí ele tenta trazer alguma explicação do racional sobre esses números que você está vendo. Agora aqui na outra seção, análise por item. Aqui é uma parte bastante interessante porque você consegue analisar um item especificamente, vendo qual que são os saldos desses itens. Então, por exemplo, você tem que filtrar um tipo aqui, tá? Então, se você clicar em filtrar aqui direto, ele vai dizer que você tem que selecionar um tipo. O que são esses tipos? São os mesmos itens que você cadastrou ali, mesma seção. Então, você tem aqui carteiras, cartões de crédito, contas de lançamento e grupos. Se eu, por exemplo, clicar aqui em carteiras e eu clicar em filtrar, ele vai trazer o que? Todas as minhas carteiras acumuladas e os seus respectivos saldos acumulados. Então, basicamente aqui eu estou dizendo que esses são os meus saldos mensais das carteiras. Se eu estou com todas as carteiras filtradas, ou seja, eu tenho aqui então os meus saldos mensais geral. Então eu consigo ver aqui meu saldo geral. Tanto que se eu pegar aqui e filtrar por contas de lançamento, ou seja, todas essas contas que eu vejo aqui, e eu filtrar, ele vai mostrar a mesma coisa. Por quê? Porque essas contas que eu lanço, elas geram saldos nas carteiras. Então se eu estou querendo ver todas as contas e elas originam os saldos das carteiras, quando eu vejo todas as carteiras, eu vejo a mesma coisa. Tá? Mas agora se eu quiser ver no detalhe, né, especificamente, então, por exemplo, contas de lançamento. Eu vou vir aqui e vou selecionar aluguel. Quanto então que eu gasto de aluguel mensalmente? Eu vou dar um filtrar aqui e ele mostra que a planilha acusa que durante todos esses meses eu gastei esses valores aqui. Se eu quiser ver daqui para frente e eu lancei, ou seja, eu já fiz minha projeção para os meses seguintes, eu posso clicar aqui, habilitar aqui, ó, considerar pendentes. Aí eu dou filtrar. E aí ele traz todos esses valores aqui que estão projetados para pagar nos meses seguintes. Se eu vier aqui em grupos de lançamento, é a mesma coisa. Então, aqui já é um agregador de contas, né? Então, enquanto aqui enquanto em contas eu estava vendo ela individual, aqui eu estou vendo o grupo que vai ter várias contas ali agregadas. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em ganhos extras, eu dou um filtrar e eu vejo aqui todos os ganhos extras. Agora aqui é um pouquinho diferente no caso dos cartões de crédito. Se eu vier nos cartões de créditos e filtrar, eu vou ver todos os valores em faturas de cartões de créditos que eu lancei. Se eu quiser ver especificamente, então eu posso selecionar aqui um cartão de crédito. No caso aqui eu vou selecionar o Nubank. Vou tirar o considerar pendentes e vou dar um filtrar. Então esses valores aqui, se eu lancei exatamente os valores da fatura para dentro da planilha, quando eu abrir o meu aplicativo da instituição desse cartão de crédito aqui, vai ser exatamente igual. Então, se você pegar o histórico das faturas, vai ter que estar igualzinho aqui, é sinal que você lançou certo. Mesma coisa no outro também. E aqui você já consegue, então, ter uma boa análise aqui, né? Você tem o resumo financeiro e tem a análise por item. Essa análise por item você só tem aqui. Então, para você ver um item individualizado de forma rápida, é por aqui. E aqui embaixo tem algumas medidas e também as suas explicações, tá? Então, tem o total por ano, tem o total acumulado,
O que quer dizer o total acumulado? Considera o saldo acumulado de todos os períodos até o ano filtrado. Então, se eu tivesse mais anos lançados, então estaria tudo que tenho para trás de 2024 até 2024. E aqui também tem sobre as entradas totais. Então, qual a representatividade? Eu vou pegar aqui, porque o cartão de crédito ele tem vários eventos ali dentro, né? Então, não é uma coisa tão legal de analisar nesse momento aqui. Mas se eu pegar, por exemplo, uma conta, e eu pegar aqui o próprio aluguel e dar um filtrar, eu consigo ver que, olha, o aluguel que eu tenho aqui, ele está consumindo 10% do total das minhas entradas. Então, você já vai conseguir ver a representatividade de determinada conta sobre o que você ganha. Tá bom? Então, agora, passado essa parte aqui, eu vou falar da seção específica de relatórios. Então, eu clico aqui, e aí eu tenho um botãozinho para filtrar. Eu não tenho nenhuma informação aqui, por quê? Porque essa planilha é nova, eu fiz lançamentos aqui de teste, e eu não gerei nenhum filtro aqui para mostrar. Então eu vou fazer a primeira vez isso. Então eu clico aqui, deixo aqui 2024 do 1 ao 8 mesmo, e eu tenho a opção de selecionar o status, somente finalizado ou finalizado e pendente. Eu vou colocar finalizado e pendente para trazer mais informações aqui para dentro. Quanto mais informação tem, mais legal fica a visualização. Então aqui, olha, eu já tenho todos os meses que eu preenchi. E eu tenho a relação, então, aqui de entradas e saídas, saldos mensais, então a diferença desse para esse, por exemplo, e o acúmulo dos saldos, que é esse mais esse, vai gerar esse, esses três vão gerar esse daqui, e assim sucessivamente. Então, eu vejo meus saldos acumulados. A estrutura, né, na verdade, eu devia ter começado falando isso, mas ela se define em uma parte de gráficos e outra parte de tabelas. Então, aqui são as partes dos gráficos, né, como está bem claro. E aqui das tabelas e algumas medidas também. Olha só, tem médias e tem até média por dia de entrada e de saída. E aqui é a tabela com a expressão desses valores, desses gráficos em valores aqui tabelados aqui. Eu vou para a próxima, então, olha só, o próximo relatório eu estou no resultados mensais, né? Eu vou vir aqui para os resultados, para os fixos e variáveis. Nos fixos e variáveis, eu também tenho a mesma estrutura, e aqui eu tenho entradas fixas e as variáveis aqui. Então, eu consigo ver que eu ganho mais valores fixos do que variáveis. Já aqui nas saídas, eu vejo que eu tenho mais variável do que fixo. Então, eu tenho um cenário aqui, nesses testes que eu fiz, um cenário mais instável em relação ao que eu vou gastar, né? Não tenho muita certeza. E aqui um gráfico que eu acho bastante legal, que é a combinação dos dois. Então eu tenho aqui empilhado os meus recebimentos, que é a mesma coisa que está aqui, porém eu trago aqui para dentro esse gráfico só em forma de linha, e aí também empilhado. Então ele expressa a mesma coisa que está aqui, só que em linhas. E aí quando eu ponho os dois um em cima do outro, sobrepondo o outro, eu vejo que, olha, nesse cenário aqui desses primeiros meses, tá ótimo. Por quê? Porque eu tenho dentro das minhas entradas fixas, eu consigo pagar com sobra tanto as saídas fixas quanto as variáveis. E aí eu mantenho. Agora, quando chegar aqui, já seria um ponto crítico. Por quê? Porque aqui eu consumi todos os meus ganhos fixos e ainda consumi um pouco do variável. Então, se eu não tivesse ganho nada de variável nesse mês, eu teria terminado ele no vermelho. Então, esse gráfico é bastante interessante para acompanhar sempre, para ver se você está gastando muito e está consumindo os seus ganhos fixos. Se você tem rendimentos, por exemplo, você não quer consumir os seus rendimentos, você quer que ele gere, né, aquela tal bola de neve dos juros compostos, então você não quer consumir ele. Então, é um bom indicador aqui para você olhar isso. E aqui é a participação, 25% de fixos e 75% de variável, e assim vai. E aqui vem a parte das tabelas e suas medidas. Agora eu vou para o próximo, que é o orçamento. O orçamento está branco também, ele trabalha um pouco independente, então mesmo eu tendo feito o filtro nos outros relatórios, aqui ele não tem efeito. Esse relatório aqui, ele é o efeito do resultado dessas duas colunas, tá? Eu vou voltar aqui nele e vou fazer um filtro. Mantenho aqui do jeito que está, para mim está interessante, 3 meses no visual, e aqui eu tenho então esses 3 últimos meses no meu visual. Então eu vejo aqui o orçado, a coluna de orçado e de realizado, na parte de entradas e na parte de saídas, e então aqui os
saldos, né, os resultados mensais. Então aqui eu vejo, por exemplo, que olha só, entre o que eu orcei e o que eu realizei, eu tive uma diferença positiva de 5% a mais, então eu até ganhei mais do que eu esperava. Aqui também, olha, 8% a mais, aqui já é um pouco mais ruim. E aqui é o total desses 3 meses, então eu tenho aqui o total mensal e aqui o total acumulado, tanto de orçado quanto de realizado e o final aqui. Eu também tenho a opção de atualizar diretamente sem precisar abrir essa tela de filtro. E aí eu clico aqui, é um pouco mais dinâmico, então ele já atualiza sem abrir janelinhas. Agora o próximo que eu tenho é o ranking de grupos e contas, que são o quê? São o ranking aqui, o top 5 de grupos, entradas, e top 5 de grupos saídas, e assim, top 10 de entradas por conta, top 10 de saída por conta. Então ele evidencia os itens mais relevantes de cada grupo, né, de cada segmento. E aqui a parte da tabela. Agora os resultados anuais. Tenho aqui os resultados anuais, tanto de entradas quanto de saídas para cada ano. Os saldos anuais, então um saldo acumulando com o outro. Na verdade aqui são saldos sem acumular, né? Então o saldo de 23 foi isso e 24 foi um pouco maior. E aqui sim é o acumulado. Então tinha esse valor em 23, gerei um valor em 24 e somando os dois eu tenho esse valor. E aqui a parte das tabelas. Agora aqui embaixo são os resultados. E os saldos das carteiras. Saldo das carteiras, bem legal também. Tem a alocação do dinheiro por conta, por carteira, né? Então tenho no Banco do Brasil maior fatia aí do meu dinheiro. E em ações aqui do Inter eu tenho menos. Interações, seria aqui instituição financeira e as ações que eu tenho, que ela está custodiando. Aqui eu tenho a alocação por tipo de carteira. Então aqui eu tenho 75% na conta corrente. Renda fixa 14% e renda variável 11%. E aqui distribuição por liquidez. Então eu tenho liquidez imediata. Eu tenho 34 mil para me usar a hora que eu quiser. Para resgatar em 2 dias eu tenho 13 e aqui de 3 a 4 anos eu tenho 8 mil para receber. Esse valor vai sendo dinâmico, então conforme vai passando o tempo, isso vai se mudando e vai trazendo para mais perto. Então vai chegar um momento que vai ser de 1 a 2 anos e assim vai. Então ele respeita essa hierarquia de liquidez e aqui eu tenho as tabelas com maior detalhamento do que eu estou vendo nos gráficos. Acho que a parte de gráficos de relatórios é isso e eu espero que eu tenha sido bem claro para que você possa fazer um bom uso desses relatórios e conseguir melhorar cada vez mais aí na sua parte financeira. Obrigado.